O Senado, senhor presidente, está discutindo e votando importantes matérias relativas ao Pacto Federativo. Há pouco, e o senador Pedro Simão tem razão, ouvimos uma importante intervenção do senador Delcy Amaral sobre esse tema, envolvendo principalmente a repactuação da partilha de recursos tributários. O fim do incentivo ao produto importado, à mercadoria importada, a necessária mudança do indexador da dívida dos estados, a distribuição dos royalties do petróleo, que já aprovamos aqui no Senado Federal e está tramitando na Câmara e precisa rapidamente ser aprovado na Câmara dos Deputados. E, senhor presidente, também vamos ter que votar até o final do ano os novos critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Estados em função de decisão tomada com relação à constitucionalidade dos critérios existentes pelo Supremo Tribunal Federal. Dentro desse propósito, senhor presidente e senhores senadores, coube-me a tarefa de relatar uma importante matéria no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa. Trata-se do ICMS sobre o comércio eletrônico. De fato, senhor presidente e senhores senadores, o faturamento das vendas no comércio eletrônico saltou, há pouco o senador Delcídio lembrou isso, saltou de 500 milhões em 2001, senador Giangelo, para 23 bilhões em 2012. Além disso, tivemos um incremento significativo no número de consumidores dessa modalidade, que evoluiu de 1 para 30 milhões. De 1 para 30 milhões de consumidores. Nesse contexto, o Brasil já é o 5º país do mundo com o maior número de usuários de internet, cerca de 80 milhões de pessoas, dos quais 27 milhões efetuam compras eletrônicas. Isso se deve, sobretudo, aos avanços e conquistas recentes no campo das políticas sociais. Tivemos verdadeiramente melhorias dos indicadores de emprego e renda da população brasileira, fato que impulsionou mais ainda o segmento do comércio eletrônico, facilitando o acesso de camadas sociais antes excluídas até mesmo do comércio de produtos básicos. Esse novo cenário, senhor presidente, senador Pedro Simão, gerou inúmeros benefícios para o cidadão comum. Apesar disso, acarretou também algumas distorções econômicas para os estados em razão do modelo tributário atualmente aplicado ao comércio eletrônico. Grande parte das lojas virtuais é sediada em poucos estados da federação, geralmente os mais ricos e mais desenvolvidos, que ficam com a totalidade do ICMS arrecadado no comércio eletrônico. De modo que os estados, eles não estão querendo apenas a divisão desses impostos do comércio eletrônico. Os estados estão fundamentalmente querendo aquilo que os estados têm direito. Quando as pessoas falam que os estados mais ricos, os estados produtores, eles vão perder recurso, não é exatamente isso, senhor presidente. Os estados não vão perder, os estados produtores vão deixar de tomar os recursos que estão tomando dos estados consumidores, que lamentavelmente é isso que está acontecendo no país. Não podemos esquecer que as regras do ICMS, é importante, senador Giangelo, que se diga, foram editadas há quase meio século, num período em que não se pensava sequer na possibilidade de um comércio tipicamente virtual. Aliás, a própria Constituição Federal de 1988, na sua parte tributária, não prevê um modelo específico para o comércio eletrônico. Na ausência de uma previsão jurídica específica para tal modalidade,
e na perspectiva de buscar um equilíbrio financeiro entre os estados, 20 estados da federação firmaram um protocolo no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, para cobrança de adicional de alíquota nas vendas eletrônicas diretas ao consumidor. Porque o que caracteriza esse comércio, senhor presidente, cuja partilha de impostos terá que ser feita com os estados, é exatamente isso. O comércio típico, né, eletrônico, onde quem compra é o consumidor final, pessoa física. É essa modalidade de comércio, né, que precisa ter uma distribuição de impostos partilhadas com todos os estados da federação, deixando que essa distorção continue, que é a continuidade, né, da distribuição única desses impostos, desse comércio eletrônico ou não presencial para o Estado produtor, que infelizmente, repito, é o que está acontecendo isso. Isso, senhor presidente, tem sido questionado nos tribunais por questões de bitributação principalmente. E todos nós sabemos que essa decisão do CONFAS, ela só é possível ser feita no Brasil pela unanimidade dos estados, contando com a participação da unanimidade dos estados, o que, nos tempos que vivemos hoje, em função dos conflitos óbvios, legítimos, de interesse de cada um, é difícil mesmo de acontecer. O Senado, que é a Casa da Federação, irá, não tenho dúvida nenhuma, cumprir o seu papel e apresentar uma solução para o impasse. Precisamos equilibrar a distribuição da arrecadação do ICMS nessa modalidade de comércio, beneficiando, repito, os estados mais pobres. Existe, senhor presidente, atualmente 3 propostas meritórias e importantes para corrigir essas distribuições. A PEC 103, do senador Delcídio Amaral, a PEC 56, do senador Luiz Henrique, e a PEC 113, do senador Edson Lobão Filho. Acolhendo e aperfeiçoando pontos dessas 3 proposições, apresentamos nosso relatório, que traz um modelo que julga equilibrado no sentido de corrigir as atuais distorções e melhorar a situação dos estados mais pobres da federação. E acolhendo também, senhor presidente, uma regra que já existe na própria Constituição Federal com relação a outros produtos, com relação a outras mercadorias e com relação a outros serviços. Nesse sentido, o estado de destino ficará com o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Apenas para ilustrar, supondo uma alíquota média de 17% no estado destinatário, ficará com 10% e o de origem com 7% do imposto, nas operações efetuadas, senhor presidente, entre os estados do Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo, por exemplo. Segundo as estimativas, isso representa um acréscimo de 2,3 bilhões de reais para os estados mais pobres da federação. Essa distribuição certamente é compatível com a meta constitucional de redução das desigualdades regionais e com os objetivos de erradicação da pobreza extrema no nosso país. Chama a atenção, senhor presidente, para o fato de que, nos termos da nossa proposta, do nosso relatório, do nosso parecer, as regras de partilha do ICMS se aplicarão não somente ao comércio eletrônico, mas a todas as modalidades de venda não presencial. Em suma, nossa proposta é uma convergência, um aperfeiçoamento das propostas dos senadores Delcídio Amaral, Luiz Henrique Lobão Filho, que com muita dedicação se ocuparam a tão importante e complexa matéria. Espero, portanto, que as lideranças partidárias desta Casa e os senadores encaminhem na direção de que possamos votar rapidamente essa matéria do comércio eletrônico e não presencial na Comissão de Constituição e Justiça e, posteriormente, aqui no Senado Federal.
Tenho certeza de que o modelo que adotamos no relatório trará mais recursos para os estados que hoje não recebem nenhum benefício do comércio eletrônico. Isso significa mais renda e capacidade de investimentos públicos, repito, para essas localidades. Lembro que o presidente José Sarney assumiu o compromisso com os líderes partidários e com o Senado como um todo de avançar em 2012 no aperfeiçoamento do nosso modelo federativo. O nosso relatório sobre o ICMS do comércio eletrônico e não presencial, portanto, é uma das primeiras respostas do Senado com relação a esse compromisso institucional assumido pelo presidente da Casa. Temos, senhor presidente, uma agenda positiva para o Brasil e para a Federação, e o PMDB está comprometido com essas melhorias e com o equilíbrio, com o efetivo equilíbrio federativo. A aprovação de matérias como a do ICMS no comércio eletrônico é fundamental para garantir a governabilidade e o crescimento econômico sustentado com justiça social. É muito importante, já disse e repito para encerrar, que nós possamos priorizar essa agenda. Os estados não podem esperar. Quer dizer, votar pela partilha desses impostos do comércio eletrônico e das vendas não comerciais significa devolver aos estados a melhor capacidade de investir na educação, de investir na saúde, de investir principalmente na segurança pública, cuja sociedade exige respostas, cada vez mais respostas em função do agravamento, do aumento da criminalidade com o qual o Brasil hoje se debate. Muito obrigado, senhor presidente.